Muito bem, pessoal. Vamos começar. Boa tarde, né, para quem chegou depois. Sejam bem-vindos aí novamente. Mais uma vez, obrigado para vocês que estão acompanhando, que estão conseguindo acompanhar. E eu sempre fico triste, né, que haja menos pessoas, que não estejam todos aqui participando, né? Claro que cada um tem um motivo, mas é mais triste, especialmente aqueles que não têm mesmo condições de participar. E bom, o Instituto está dizendo que tá criando um calendário específico para ajudar essas pessoas, né? Tomara que dê certo. Estou torcendo para que dê certo. Bom, gente, o que eu vou falar hoje com vocês, deixa eu abrir aqui já. Apresentar. Uma janela, não aparece a janela. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos ver se agora vai. O quê? Vai ter festa do quê? 30 de maio é o quê aí? Ah, é, vai ter. E tem a festa do santo, né? Que tá chegando aí no mês que vem, não é? Em junho. Qual que é o santo aí mesmo? São Santo Expedito, São Benedito? É, quero ver como é que vão fazer aí, né? Com a Não festa vai da ter, cidade. né? São Benedito, né? Corona, né? Mas será que não vai mesmo? Não. Porque eu tô Sim, ouvindo né? notícia, tô ouvindo Não tô notícia entendendo. de que o comércio tá aberto aí. É. Assim, eu não tô entendendo muito a que ponto o povo tá querendo chegar com isso, mas não, acho que não vai ter muito, não. Aham. Nem tô entendendo a que ponto o Coronga tá querendo chegar, sabe, de me prender dentro de casa. A única pessoa que conseguiu me prender dentro de casa foi o Corona, gente. Eu aqui, ó, bato palma pra ele de pé. Beleza. Muito bem, gente. Bom, vocês estão vendo o mapinha aí? Vai aparecer para vocês já já. Apareceu aí o mapa? Sim. Beleza. O que eu vou falar com vocês hoje, pessoal, é mais um pouco de história da arte. Agora que a gente já teve todo aquele embasamento técnico, né? Quando eu falei dos quatro elementos fundamentais dos desenhos e das artes gráficas em geral, vocês agora podem enxergar de uma outra forma as obras que eu passei para vocês. Mas essas obras, elas também estão dentro de um contexto, que é o Renascimento. Então, hoje eu vou falar para vocês, nessa aula especificamente, eu vou falar da história até chegar no momento do Renascimento, são aí quase 2000 anos, né? Desde que a gente falou dos gregos, agora tem que dar esse mega salto para frente. Então, são muitos detalhes que eu vou passar, muitas datas, mas não é complicado. E como complemento, né, vocês podem pesquisar na internet, eu dei uma olhada lá na própria página da Wikipédia, e é uma página boa, tem bastante informação lá. Então, não se preocupem se vocês não pegarem tudo agora. Vocês podem depois pesquisar só jogar, né, Renascimento na internet, no Google, que já sai 500 coisas para vocês pesquisarem. Mas então, vamos lá. O mapinha que vocês estão vendo aí, gente, é para a gente começar a nossa viagem na história. Lembram dos gregos, que eles formaram a sociedade deles e ela evoluiu até o ponto em que eles começaram a valorizar a arte, começaram a valorizar a cultura, a filosofia. Daí saíram os grandes filósofos, os grandes pensadores, que muitos deles afetam a nossa vida até hoje, e as grandes esculturas, arquitetura e tal. Muito bem, só que a gente tem que lembrar também, né, que isso só foi possível, essa sociedade grega só foi possível graças à escravidão, à pilhagem e aos ataques, né? Que era a política
a política externa grega. Eles só eram livres porque eles mantinham dezenas de pessoas escravizadas. Só que a vida é uma roda gigante, né? Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. E eis que os romanos conseguiram escravizar os gregos. Então aí o centro do poder do mundo ocidental sai aqui da Grécia e vai para Roma. E vai para Roma. E os romanos, igual os gregos, né, fizeram, absorveram as culturas, o que achavam que era bom, o que acharam que era bom, escravizaram, saquearam. Essa região do mapa que vocês estão vendo, o Mediterrâneo, né, é toda a área que os romanos conseguiram conquistar. O Império Romano foi o maior império ligado ao Ocidente, né, o maior império que já houve na história, até a história moderna. Então, eles foram muito bem sucedidos. E a história humana teria seguido, teria acompanhado, né, teria sido uma sucessão de ascensões e quedas de impérios, se não fosse um detalhe, se não fosse o nascimento de uma pessoa, que é, vocês já sabem quem é, né? Quem que nasceu e mudou o rumo da história? Lá no ano 1. Isso, pessoal. Se não fosse o nascimento de Jesus, e aqui eu vou falar de Jesus histórico, ok? Eu não vou, essa aula eu vou ter que falar muito da igreja, mas eu vou falar baseado nas questões, nos aspectos históricos e não no que a Bíblia ou o que a doutrina cristã fala. Então, com o surgimento, com o advento do Jesus Cristo histórico, mudou radicalmente a face da humanidade em geral. Não só dos ocidentais, né, mas até os orientais, ao lidarem com os ocidentais, eles têm que levar em conta esse aspecto. Então, pois bem, estava lá o ano 1, nasceu Jesus Cristo, até então segue o bonde, né, segue a vida, mas ao longo das décadas seguintes e séculos seguintes, o movimento cristão começou a se infiltrar em Roma, começou a se infiltrar no Império Romano, de modo que vocês conhecem, né, devem conhecer a história do Paulo, do apóstolo Paulo, e da evangelização dele aqui pela Grécia, pela Turquia, por vários lugares do Império mesmo Romano, e até que esse negócio foi aumentando, 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 até que no século IV, no ano 314, se eu não me engano, o imperador Constantino converteu todo o Império Romano ao cristianismo. Então aí a igreja, que era os cristãos, melhor dizendo, né, que era um bando de clandestinos, de repente se tornam figuras principais, se tornam protagonistas da história. E eles souberam cuidar disso, souberam usar esse poder muito bem, né? A Igreja Católica, ela foi uma força, ela ainda é, mas ela foi muito mais forte do que é hoje, e ela dominou os aspectos da vida, da cultura, da sociedade europeia por quase 1.200 anos. Imagina uma instituição viver 1.200 anos comandando a vida das pessoas. Só que isso não foi bom. Ou melhor, só que isso não era bom para quem vivia sob o jugo da Igreja Católica. Eles determinavam, de acordo com os interesses, né, deles, eu quero dizer o Papa, os bispos e tal, determinavam quem devia ser rei, quem não devia, e eliminavam os inimigos, e por eliminar, vocês entendam todo tipo de coisa possível, né, com essa palavra, e eliminavam mesmo, não estavam nem aí. E, e isso causou na forma como os europeus se enxergavam, mais ou menos o que acontece hoje com os brasileiros. Quando a gente fala assim, nossa, o brasileiro só toma no rabo, o brasileiro se ferra, se fode, mas ele está sempre se reinventando, está sempre dando a volta por cima, sempre um povo alegre.
Então, isso meio que aconteceu com os europeus, depois de séculos sendo submetidos à, à rigidez da Igreja Católica. Isso. Eles ficam esperando a volta de dar hora por... Nossa, esperando a hora de dar a volta por cima. E isso criou, muitos séculos depois, essa coisa de assim, viver na miséria, de viver com fome, de viver com doença. Isso endureceu o espírito europeu e muitos séculos depois isso se tornaria a semente do capitalismo. O mundo atual, capitalista de hoje, é como é graças à igreja que ficou ali, torturando e massacrando e dizimando e oprimindo os europeus por tantos e tantos séculos. Mas então, deixa eu pegar o mapinha aqui. Eu vou mudar para um outro mapinha agora. Esse aqui é o mapa da Europa no século XV já. As áreas coloridas, elas mostram os reinos cristãos. As áreas em branco são outros reinos, são outros territórios, os muçulmanos e outras religiões. Então percebam que a história da Europa ela está intimamente ligada à história do cristianismo, né? Mas aí, continuando, lá no século VIII aconteceu um outro evento fundamental para mudar também a face da humanidade, que foi o nascimento o nascimento de Maomé e do islamismo. Conforme o islamismo cresceu, essas áreas em branco aqui nesse mapa, ó, todas eram regiões islâmicas, muçulmanas, no século XV. Só que antes, um pouquinho antes, essas áreas eram ainda maior, essas áreas brancas eram ainda maior. A Espanha, por exemplo, era toda islâmica. A Turquia, a Hungria, a parte aqui de cima aqui de Moscou, a Bósnia, tudo isso aqui eram reinos árabes, porque o islamismo ele veio com uma força tremenda e foi conquistando território, foi conquistando. Aí o que que isso levou? Essa expansão desenfreada do islamismo, o que que levou no século X, aliás, XI da nossa era, levou às cruzadas. O que que foram as cruzadas, pessoal? Expedições militares. O que mais? O que mais? Expedições militares em que sentido? Quem eram os cruzados? Quem participou dos cruzados? Era povo da igreja, não era? Ok, mas qual o povo da igreja? Estão no caminho certo. Tem a ver com militar, tem a ver com a igreja. Também, sim. Também tem a ver com expulsar os muçulmanos de algum lugar. Foi um negócio lá de Jerusalém, sei lá, conquistar? Jerusalém, sim. Jerusalém é fundamental na história das cruzadas. Sim, pessoal, vocês estão no caminho, é isso mesmo. As cruzadas, elas foram movimentos. Deixa eu tentar. Não foi Vamos ver. para conquistar um pouco do pedaço lá da terra, na onde que tem o povo lá do islâmico, porque tinha muito islâmico que estava tendo pouco católicos lá e eles queriam tomar os pedaços e colonizar a população lá, do catolicismo. Isso. Quando surgiu o islamismo, ele começou a se expandir por todos os lados e foi comendo pedaços da Europa, de reinos europeus. De repente, isso ficou insustentável. Os cristãos, eles precisavam retomar o controle desses lugares. E isso se focou principalmente em Jerusalém. Eles acreditavam, eu não vou saber dizer as questões históricas disso, né, por quê, mas eles acreditavam, esses cristãos acreditavam que conquistando Jerusalém,
eles retomariam, ganhariam força para reconquistar toda a Europa. Então, já vem quebrando o prato aí. Ai, eu desculpa. É nóis. Então, os cristãos começaram a organizar as ordens religiosas militares, como, por exemplo, os templários, os hospitalários, a ordem de São Martim, São Germain, não vou lembrar agora o nome. Então, essas ordens religiosas militares, ou militar religiosa, sei lá, elas foram criadas nessa época, financiadas pelos nobres, financiadas pela igreja, para cuidar, para ajudar as pessoas que iam da Europa até Jerusalém. Só que o negócio cresceu, isso no começo do século XI. Ao longo do século XI, o negócio cresceu tanto que eles começaram mesmo a lutar para libertar tanto Jerusalém como os outros reinos europeus, a Espanha, por exemplo, um pedaço da França. Então, nos próximos 2 séculos, o que a gente vai ter aí é uma reconquista da Europa. Por que que isso é importante? Porque houve muita interação entre os árabes e os cristãos e até os povos do Extremo Oriente, como a China e a Índia. E o que que isso gerou? Comércio. A famosa Rota da China, perdão, Rota da Seda, que vinha lá, que traziam tecidos de seda lá da China para a Europa, vem dessa época. Na verdade, vem um pouco antes, né? Mas é nessa época que começa a se criar esse primeiro passo no sentido de globalização, do comércio global. Então, a Europa, a China, os países árabes, a Índia, começam a a intensificar esse comércio. E isso faz bem para a Europa. A Europa agora tinha reconquistado seus reinos, estava entrando dinheiro ali, né, em forma de matérias do Extremo Oriente, do Oriente Médio, e começou a crescer. Começou a crescer, e não só em dinheiro, também em cultura e informação. Porque os árabes, ao contrário dos cristãos, que durante a Idade Média tiveram todo o seu conhecimento destruído, a Igreja Católica ela foi muito eficaz nesse sentido, né, de destruir os escritos antigos dos gregos, queimar livros e essas coisas. Os árabes não, eles guardaram esse conhecimento com eles. A civilização árabe, as civilizações árabes, né, porque não foi só elas eram muito inteligentes, assim, tinham pesquisadores em todas as áreas. E foi graças a esse intercâmbio de ideias e comércio e produtos e pergaminhos e o que mais tiver, que começou a voltar para a Europa o conhecimento perdido lá dos gregos. Então, eles voltaram a ter contato com Aristóteles, com Platão e com todos esses pensadores da antiguidade. Uma das primeiras consequências disso foi a volta, ou melhor, foi a criação da ideia do humanismo. Lembra que os gregos falavam que o homem é a medida de todas as coisas? Então, agora, os europeus começavam a acreditar nisso também, começavam a rever as obras gregas sob um novo olhar. E isso graças a esse intercâmbio cultural e comercial. Então, saindo do século XI e indo já para o século XIV, ou seja, entre 1301 e 1400, começa a haver esse crescimento intelectual e financeiro. E o grande expoente, nesse caso, o grande protagonista, vai ser a Itália, o que hoje nós conhecemos por Itália, né? Mas na época, lá no século XIV, eram vários pequenos reinos. Olha, nesse mapa aqui dá para ver, mais ou menos. Ó, tem a República de Gênova, a República de Veneza, tem aqui o Reino de Florença, ó, o Reino da Igreja aqui também, Nápoles. Todos esses pequenos reinos, ou estados, ou mesmo cidades, né? Cada um deles, aliás, tinha uma família que enriqueceu e graças a esse comércio com o Oriente. E aí nasceu uma nova classe social, que não existia antes. Antes era a nobreza
o clero e o povo. Aí que começam a surgir os burgueses. Lembra que eu falei a igreja criou o espírito capitalista? Nesse sentido de a gente vai dar a volta por cima, vamos arriscar que dá certo, não sei o que lá. Então, agora os caras, o povo com esse espírito, agora eles tinham dinheiro e conhecimento. Então, o negócio começou a aumentar. O intercâmbio de ideias e de dinheiro começou a aumentar no ritmo assim exponencial, cada vez maior. É claro, né, a gente tem que lembrar que não só haviam cristãos e árabes, porque a religião sempre foi um problema sério, né, para o ser humano. O ser humano briga por causa de religião. Isso é um absurdo, né? Mas os grandes protagonistas nessa época também vão ser os judeus. Os judeus, eles tinham permissão para andar entre os reinos, entre todos os reinos. Então eles estavam uma hora conversando aqui com o rei de algum país da Europa, no mês seguinte eles estavam ali conversando com algum rei dos países árabes. Então eles foram grandes protagonistas nessa época. Mas então, voltando aqui, ó, a Itália, então, logo já no século XIV, ela começa a se tornar, não a Itália, né, propriamente, de novo, porque a Itália, como conhecemos hoje, ela só foi se consolidar no século XX. Mas esses vários reinos, eles começam a ser os protagonistas no sentido de condensar e de espalhar pela Europa o conhecimento que eles adquiriram nesses comércios. Então, isso nós estamos no século XIV. Em seguida, pessoal, tô olhando minha colinha aqui. Em seguida, vai ter mais um fenômeno que vai afetar de novo essa dinâmica. Se não fosse se tivesse continuado nesse ritmo, e principalmente a Igreja Católica continuasse proibindo e esmagando as pessoas que fossem contra ela, o que ia acontecer? Isso ia estourar, ia virar a clandestinidade, porque o povo não ia deixar de ganhar dinheiro e adquirir cultura porque a igreja está falando não. A igreja percebeu isso. E o que ela fez? Ela resolveu flexibilizar a forma de tratar essa nova classe. E mesmo os nobres, né, que defendiam essa nova classe, essa classe burguesa, a fim de também se enriquecerem, porque eles também ganhavam imposto, ganhavam essas coisas, né? Então, o que ela fez? Criou a tal da indulgência. Vocês vão lembrar disso, vocês vão recordar qual foi a consequência disso daqui a pouco, né? E que levou meio que um século e meio para se tornar um problema sério para a igreja. O problema mais sério, aliás, né, da igreja até hoje, e que ela paga por isso até hoje. Pois bem, nessa época, já no final do século XIV, a igreja resolve, então, falar assim, ó, tá bom, vocês querem fazer comércio, então, querem trabalhar com especulação, usura e com os judeus, porque os judeus eram os grandes donos do dinheiro na época, né? Querem trabalhar com tudo isso? Beleza, vocês vão pagar, então, cada vez que vocês fizerem uma usura, que é um pecado, vocês vão pagar por esse pecado, vão pagar penitência, só que vocês vão pagar em dinheiro ou outra forma de riqueza. Beleza, os caras aceitaram. E aí, no século seguinte, começou-se a ter esse esquema de indulgência, de pagamentos para pagamento de imposto, vamos dizer assim, uma taxa para a igreja, para ela aceitar, fazer vista grossa para o que estava acontecendo, para esse enriquecimento da Europa, tanto enriquecimento financeiro como cultural, o que também fez bem para a igreja, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bem, gente. Ainda estamos no século XIV, agora vamos entrar no século XV. No século XV, esse movimento ele continua só aumentando. A classe burguesa está estabelecida, os nobres estão felizes com o novo sistema, está todo mundo empreendendo, virou tipo o Brasil de atualmente, todo mundo é empreendedor agora.
E não estou querendo dizer que o Brasil vai se dar bem daqui a um século e meio com isso, né? Mas quem sabe? Todo mundo começa a empreender, todo mundo começa a ler bastante, até que surge uma invenção que vai explodir ainda mais essa dinâmica, que é a prensa de Gutenberg. O que é a prensa de Gutenberg, pessoal? Quem sabe? Ah, foi Gutenberg, tipo a primeira criação do jornal, que tinha um tanto de letrinha lá. que tinha as letrinhas, que mais? Vai, continua, tá no caminho. Que mais, gente? Ah, ok. O que foi a prensa de Gutenberg? Foi quando eles começaram a publicar as notícias da época. Que fazia. Ia letrinha por letrinha, igual a Luísa falou. Eles usavam tipo uma prancha pra escrever. Sim, pessoal, isso mesmo. A prensa de Gutenberg, ela foi uma invenção que, mais uma vez, né, revolucionou o nosso mundo atual. Por quê? Porque pela primeira vez, é assim, né, para título de comparação. Antes, para você tirar uma cópia de um livro, você precisava de uma pessoa, né? Ou melhor, antes, para uma pessoa tirar uma cópia de um livro, dependendo da quantidade de páginas desse livro, essa pessoa conseguia fazer um livro em um ano. Então, ela lá, se dedicando, né, todo de um pouquinho, em um ano, ela fazia uma cópia de um livro. Com a prensa de Gutenberg, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí agora, essa mesma pessoa conseguia fazer 100 livros em um mês. Então, percebam, em um ano ela faria 1.200 livros contra um livro que ela fazia antes. E a prensa é extremamente simples, é do jeito que vocês falaram aí mesmo, ó. Nesse lugar aqui onde está escrito cabeças de tipo, eles enfileiravam as letras. Aí eles iam enfileirando, formavam uma palavra. Juntava as palavras, formava as linhas. Juntava as linhas, formava uma página. Aí nessa parte quadrada aqui da esquerda, da direita, aliás, eles colocavam a folha, botava a folha em cima dos tipos, os tipos, né, são as letras, são esses carimbinhos, jogava aqui debaixo da prensa e apertava essa alavanca. Fazendo isso, era como se fosse um carimbo enorme batendo numa folha, e aí imprimia a primeira página. Aí já aproveitava, né, que estava montado aquele esquema, já imprimia 100 páginas iguais. Aí no dia seguinte trocava os tipos de novo, ou sei lá quantas horas depois trocava os tipos de novo, ia para a página 2. Mais algumas horas, página 3. E ia fazendo assim. No fim de um mês você já tinha 100 livros impressos e montados com capa dura, com lombada e tudo. Então, imaginem, se já havia no século, isso foi a invenção da prensa foi em 1454, se eu não me engano. Se já antes disso a difusão do conhecimento estava transformando as relações entre as pessoas e a relação com o próprio conhecimento que as pessoas tinham, agora imagina com livros se espalhando por toda parte, por toda a Europa. Eram assim mesmo, milhares de livros circulando de repente por todo lugar. É como não dá para não tem uma a título de comparação, acho que vocês não perceberam. Eu percebi, né? Quando veio a internet. A internet foi quase que como, de repente, você liberar milhões e milhões de livros do nada para a gente poder ter acesso. Vocês já nasceram nessa época, né? Então para vocês é normal uma coisa como o Google. Para mim, que não vi, que nasci antes do Google, é impressionante, assim, um lugar que você pode ir e ter acesso a qualquer informação. Então seria mais ou menos isso que aconteceu nessa época. O negócio foi e pegou tão bem, foi tão importante, que nos 50 anos seguintes, já tinham mais de 250 prensas de Gutenberg espalhadas por toda a Europa. Então, era muita gente trocando informação e livro em todo lugar.
O que que isso aconteceu, pessoal? O que que isso gerou nas décadas seguintes? Dois grandes fenômenos também que mudariam mais uma vez a face da humanidade. Quais foram esses fenômenos? Um que aconteceu no final do século XV, ou seja, em 1490, mais ou menos, e outro que aconteceu no começo do século XVI, em 1520. Quais foram esses dois grandes fenômenos? Eu sei que vocês sabem. Repete de novo, eu não ouvi. O que que aconteceu no final do século XV? Bem, Qual foi o pra grande mim. fenômeno? Pode falar, fala. Não, Fala. pode falar. Pra mim, eu acho que foi quando as pessoas começaram a trocar informação, essas coisas, não foi não? Ou não, foi antes? Isso estava acontecendo. Ó, uma dica. De repente, eles redescobriram que a Terra era redonda. Uma informação que foi apagada pela igreja, né, nos séculos anteriores. De repente, eles redescobriram, porque os gregos já tinham falado isso 2000 anos antes, que a Terra era redonda. Quem é que Ah, aproveitou dessa ideia da Terra foi as redonda? grandes navegações, não foi? Que começou no final do século XV. Começaram a Sim, navegar para pegar ervas lá na Índia. E aí depois, no final do século XV, que ainda eles descobrem o Brasil e tal, não é? exatamente. Hum. O acúmulo de conhecimento e de dinheiro que houve nesse século e meio anterior, ele permitiu as pessoas fazerem loucuras em nome de conseguir mais dinheiro e mais conhecimento. A navegação do Cristóvão Colombo, em 1492, ela só foi possível porque existia conhecimento acumulado, inclusive sabe, de que a Terra era redonda, né? E porque existia dinheiro acumulado, de modo que os reis de Espanha pudessem investir num empreendimento tão arriscado assim. E não por acaso, né? Cristóvão Colombo não era espanhol, era genovês. Ou seja, ele era de um daqueles reinos em que o conhecimento circulava, desses pequenos reinos aqui, onde o conhecimento circulava livremente, né? Então, as grandes navegações só foram possíveis porque houve todo esse movimento no século e meio anterior, podemos dizer assim, nos 2, 3 séculos anteriores. Só que para a igreja teve uma consequência terrível, ela aceitar que houvesse esse pagamento de indulgências. E qual foi essa consequência, gente? Qual foi o fato histórico que mudou a vida dos cristãos dentro da Europa? E isso ligado à religião mesmo. Foi a... Aí esse foi aquele negócio lá da revolta lá de Martim Lutero. Exatamente, a Reforma Protestante. Em 1520, o Martinho Lutero, cansado desse sistema de indulgências, ele prega na porta lá da universidade não vou lembrar o nome da universidade lá na Alemanha, ele prega as 92 teses dele contra o pagamento de indulgências. Então, todos esses eventos que a gente vê na aula de história, tudo separado, né? Eles não estão separados, gente, eles estão todos interligados. Um é consequência e causa do outro, ou causa do outro e consequência de outro. Então, está tudo interligado. E tudo isso, a partir de 1450, já começa a ser chamado de Renascimento. O Renascimento é esse momento, é esse momento em que os europeus em geral, né, eles começam a tomar consciência do potencial deles, eles começam a pensar na questão do humanismo, ou seja, vamos valorizar o homem e não Deus ou outras entidades.
Começa a haver essa valorização do homem, da ciência, do conhecimento, da riqueza. Tudo isso fazia parte do Renascimento. E, como consequência, as artes, em geral, também foram valorizadas. Então, é dessa época que começa a surgir as grandes pinturas, porque, de repente, surge uma nova figura aí também no meio, que é o mecenas, o famoso mecenas e o mecenato. Vocês lembram o que é o mecenas? É aquele carinha que pega um artista e apadrinha esse artista. Ele patrocina o cara só para construir, para criar obras de arte. Então, não é à toa, não é por acaso que é justo nessa época que começa a surgir todas essas obras de arte, todas essas grandes obras de arte. Tudo bem até aqui, gente? Acho que eu falei demais. E não por acaso, né? Como informação a mais, não por acaso que todas essas obras têm cunho religioso. Por quê, gente? Porque a maioria das obras do Renascimento falam da Bíblia. Hum? Lembra que eu falei que a igreja cobrava indulgência? Para cada pecado ela cobrava um valor? O que que os grandes, os ricos começaram a fazer então para pagar a igreja? Eles começaram a pintar e vender os quadros. Aí pagavam. Não Eles vendia os começaram a quadros. patrocinar os pintores? Isso, eles patrocinavam para pintar para a igreja. É tipo você faz festa de criança e você cobra tanto pela festa. Você faz aqueles arranjos, né, de festa de criança assim e cobra por isso. Aí alguém chega para você e fala, viu, você não quer trocar um arranjo de festa de criança aí por uma faxina na sua casa? Então foi mais ou menos isso. Já que os caras tinham que pagar para a igreja, ao invés de pagar em dinheiro, eles pagavam em obras de arte. E é óbvio que a igreja vai querer que já que é para pintar para ela, que pintem motivos religiosos, né? Não vai querer que pintam um homem ou uma mulher transando, sei lá. Por isso que a grande maioria das obras do Renascimento são religiosas. Elas eram pagamentos dessas indulgências dos ricos para a igreja. Entenderam? Tá tudo bem até aqui, gente? Eu sei que eu falei demais, mas deu para acompanhar? Deu. Maravilha. Todo mundo, alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar, gente. Ah, antes que eu esqueça, coloquem os nomes de vocês aí no chat. Antes que eu esqueça. Eu lembrei, esqueci, lembrei de novo. Coloquem os nomes de vocês aí, para eu saber quem esteve hoje aqui. Então, pessoal, essa é o contexto histórico do Renascimento. Então, as obras de arte do Renascimento, sejam elas pinturas, esculturas, livros, outras coisas, elas são consequência dessa época. Elas não são o que gerou, o que criou essa época. Elas não foram a causa dessa época. Elas foram consequência. Imagine aquela pirâmide do... Eu não vou lembrar o nome agora, mas a pirâmide de necessidades do ser humano. Então, você primeiro tem água e comida, depois tem abrigo, depois tem conforto, depois tem relações sociais, aí depois você vai subindo o grau de necessidade. Aí chega em erudição, aprender uma nova língua, aprender uma obra de arte, aprender a pintar. Então foi isso. Quando o pessoal já estava com o cu cheio de dinheiro, já estava cheio de conhecimento, já estava super confortável, eles começaram, o que sobrava de dinheiro, começaram a gastar em artes. E é lógico, né, que o que eu estou falando aqui é para as pessoas ricas. Os pobres sempre foram pobres e sempre continuarão sendo pobres. Nos 5 séculos atrás, daqui a 5 séculos, talvez ainda continue sendo pobres, infelizmente, se a gente não fizer nada agora, né?
E essa história toda essa história que eu estou falando para vocês é a história dos ricos, é a história que foi passada pelos ricos, né? Muito bem, gente. Agora que eu falei tudo isso, eu vou retomar um pouco rapidamente o trabalho que eu pedi para vocês fazerem. Eu vi que alguns já fizeram, alguns ainda não, mas eu quero que seja entregue ainda hoje. Então, seguinte, o que vocês têm que fazer? Vocês só vão ter que pegar uma dessas obras que eu dei para vocês escolherem e principalmente, bom, vamos por partes. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a obra. Algumas vai ser mais fácil de encontrar, outras vai ser mais difícil, mas não se preocupem, porque todas as obras são o quê? São motivos religiosos. E todos vocês conhecem a maioria das histórias da Bíblia. Vocês sabem o que que foi a última ceia, vocês sabem o que que foi a visitação. E quem que é essa aqui? É Santa Isabel. Santa Isabel e Maria. A Isabel grávida do João Batista e a Maria grávida de Jesus. Claro que tem outros personagens aqui, mas vocês fazendo um pouquinho de pesquisa, vocês vão descobrir quem é. A parábola do casamento também aparece na Bíblia. A Torre de Babel também aparece na Bíblia. Então, mesmo que vocês não encontrem nada na internet sobre essas obras, no mínimo vocês têm a referência bíblica sobre isso. Esse quadro da melancolia, ele está ligado com outro ramo, né, do conhecimento, que é a magia. Mas ele também tem trocentas coisas falando dele na internet. Muito bem. Agora sobre os aspectos técnicos. O que que eu quero que vocês vejam nas obras? Lembra que a gente falou de proporção, composição, perspectiva e sombreamento? Tá tudo aqui, ó. Lembrem-se, pessoal, principalmente, ó, vocês não estão vendo, tipo, a cabeça de vocês assim, né, de alguns vai falar, nossa, mas é óbvio. O que que eu tô vendo aqui? Tô vendo pessoas em volta de uma mesa. Não, vocês não estão vendo pessoas em volta de uma mesa. Vocês estão vendo uma figura bidimensional, cheia de pontos vermelhos, azuis, claros, escuros, retos ou curvos, que te dão a impressão de ser uma mesa com pessoas comendo em volta dela. Lembre-se disso. É para isso que a gente estudou aqueles 4 elementos. E é isso que vocês vão pensar agora para falar dessa obra. Então, vou falar, por exemplo, do sombreamento. Ó. Dá para perceber, olhando essa obra, que o sombreamento ele está vindo, ele está na parte de baixo, né? E mais para a direita. Quer dizer que a fonte de luz desse quadro provavelmente, de novo, considerando que isso é uma realidade possível, né, graças à composição, a fonte de luz deve estar vindo de algum lugar aqui em cima, à esquerda. E desse modo, essa fonte de luz ilumina os personagens que estão aparecendo aqui, ou melhor, simula, né, uma iluminação e cria essas sombras que aparecem aqui nos pés deles, embaixo deles. Vamos falar de perspectiva. Ao pensar essas linhas retas aqui no fundo, ó, e mesmo o tamanho dos personagens, embora o tamanho dos personagens é uma coisa complicada nessa pintura especificamente, né, do Santa Croce, porque olha só, esse personagem desse canto aqui, ou o Judas aqui à direita, eles parecem menores do que os personagens que estão do outro lado da mesa. Então a regra de proporção aí ficou meio afetada. Mas, de qualquer forma, ó, se você observar essas linhas retas aqui no fundo, você percebe que a perspectiva foi usada para criar esse fundo atrás do Jesus Cristo. Que mais? Se a gente falar de composição, a composição é a junção dos elementos para criar uma realidade possível e que seja aceita pelo seu cérebro. Nesse Jesus caso, Cristo vai me perdoar, mas quem pintou ele destruído, viu? Porque na pintura de Da Vinci ele tá bem close, agora aqui ele tá bem diferente. mas como é que a gente sabe que esse aqui não é o verdadeiro Jesus e aquele não? E se Jesus Não, era mas feio pra caramba? Não, mas Jesus aqui tá parecendo a lua do WhatsApp. Olha o rosto de Jesus. Os outros homens tá tudo bonitinho, mas o rosto dele eles desenharam com a lua do WhatsApp. Não tô entendendo aqui. Tá uma cara bem redonda mesmo, né?
Mas isso é a licença do artista também, né? Isso é a capacidade do artista. Alguns eram exímios em criar corpos, como o Da Vinci ou o Rafael. Outros nem tanto, eles criavam outras coisas. Eles eram melhores Não, em outras coisas. professor, esse daí que pintou Jesus fez de maldade. Olha os outros hominhos, tá tudo bonitinho. Só Jesus que destruíram ele. Jesus me perdoa, mas não é maldade não, mas daí o que eles fizeram com Jesus foi pintou Jesus por maldade desse jeito. Foi. Tá bom. Tudo bem, mas a obra não deixa de ter a sua, a sua beleza, não deixa de ter o seu fascínio, não deixa de ser uma realidade possível que é aceita por nós. Além de que é uma obra de arte, né? Que é considerada uma obra de Realmente, arte. a pintura é muito bonita. Sim, não deixa, a sua beleza não deixa esconder mesmo. Tem os detalhes, tudo. Mas Jesus faltou beleza nele nessa pintura. Nos outros homens ficou com bonito, assim, bem close. Agora, na pintura, assim, Jesus focado nele para destruir ele. Mas tá ótimo, a Uhum. pintura tem uma harmonização de cor, as coisas, bem close. Aham. Não, eu concordo com você, o Jesus tá meio cara de lua mesmo. Mas então, voltando. Olha só a perspectiva, como é que ela foi usada aqui no chão, ó. Se você pegar uma régua e alinhar essas linhas do chão, elas vão chegar em algum lugar aqui atrás, ó. A mesma coisa. Embora essa perspectiva não foi perfeita também. Esse artista aqui, ele devia estar começando a aprender, né, a fazer as coisas. Mas tudo bem, né? Não vou questionar agora a qualidade do cara. E de qualquer forma, como eu falei, né, isso aqui é considerado uma obra de arte também. Então, mas novamente, a perspectiva mostra o chão, as linhas do chão, indo para um ponto no horizonte. As linhas aqui do. Eu não lembro qual que é o nome dessa parte da casa, o capitel. Acho que é capitel. As linhas aqui desse capitel também, elas estão se alinhando e indo para algum lugar aqui no fundo, em algum lugar que está aqui atrás da cabeça de Jesus. O que mais? Sombreamento, proporção. A proporção ela está um pouco afetada nessa obra, porque como eu falei, né, o Judas aqui está menor do que Jesus, só que o Judas está mais perto do observador. Então é como se Judas fosse um anão aqui. Pode ser também, pode ser que o artista quis falar isso mesmo, quis representar um Judas menor do que Jesus. Pode ser, para quem fez a pesquisa, e de repente existe alguma interpretação nesse sentido. Ah, é uma curiosidade sobre a Santa Ceia, gente, a última ceia. Sempre terão quatro personagens fáceis de reconhecer, que é Jesus, né, óbvio, Judas, que vai estar sempre oposto a Jesus e segurando um saquinho de dinheiro, geralmente, ou com moedas perto dele. João, que sempre vai ser o mais jovem perto de Jesus, e Pedro, que sempre vai ser o mais velho ao lado de Jesus. Quase todas as últimas ceias são pintadas dessa forma. Os outros apóstolos, aí você tem que ser muito religioso para saber mesmo quem é quem aqui. Mas então, ó, já falei dos quatro elementos. A composição, aliás, faltou falar um pouco da composição. A composição mostra o quê? Figuras humanas, em volta de uma figura que parece uma mesa, dentro de uma figura que parece um prédio, cercado, ou melhor, e cujo janela permite observar uma figura que parece um céu. Ou seja, isso aqui é uma realidade possível, já que eu, o ser humano, já estive numa mesa com outras pessoas dentro de um prédio, dentro do mundo, então sei que isso aqui é uma realidade possível, isso aqui é uma composição possível. Pessoas, mesa, prédio e céu, ok? Mais uma vez, gente, leiam de novo aquela análise que eu mostrei para vocês, que eu enviei junto. Aquilo lá vai dar uma boa ideia também do que eu estou pedindo. Mas qualquer coisa, estou no celular. Vocês me escrevam que eu falo, que eu dou, que eu converso, que eu explico de novo, sem problema nenhum. Mas façam, porque o final do bimestre agora está chegando e tem muita gente que não tem nota ainda.
Bom, gente, acho que é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu Oi. só tirar uma dúvida sobre o trabalho, é só um do grupo mesmo que precisa enviar, né? Ah, sim, sim, sim. Não precisam todos enviarem, só me lembra, né? Só lembra de botar o nome de todo mundo, aliás. Mas só uma pessoa mandando, perfeito, para mim tá ótimo. Ok, obrigada. Hum, E que como que mais? ficou o concurso da bandeira? Concurso da Bandeira. Foi adiado, a inscrição vai até o dia 15 de junho. O governo adiou, nós já temos meio que os selecionados, né, para que vai ser enviado. Os professores já, eu não Minha quis bandeira tomar, foi selecionada, né? não vou falar nada por enquanto, Não mas eu foi. não quis, Olha lá, eu fiz com. Gente, nunca fiz um trabalho tão empenhado. E não, deixa eu não. falar. Tô até triste agora. Você não deixa eu terminar de falar. Pode falar. Não fui Tô eu que escutando. decidi, ok? Eu peguei os trabalhos, mandei para o grupo de professores, eles decidiram, ok? Não fui eu, não tomei essa responsabilidade para mim. Mas vamos esperar até dia 15 de junho ainda. Como é, vai ser antes disso, né? Antes disso, a gente precisa saber. Se Eu for, aqui já achando que eu ia ganhar o quê? Um laptop, um, um negócio de postar na internet, um negócio e diferente. E eu nem e fui agora, selecionado. Tô e triste. agora você está quebrando sua casa agora por causa disso? Não, é indignação, né? Porque, Ô, né? dó. Calma, Ria, calma. Vamos esperar um pouquinho. E não é porque não ganhou dessa vez que não pode ganhar na próxima. Não, Calma. mas não vai ter próxima, não. Se o Coronga continuar desse jeito, ele vai matar o mundo inteiro, né? E aí, né? Não vai ter próxima. Não, agora nem é mais corona só, né? Agora é as abelhas, as vespas assassinas lá. Vespas desse tamanho que atacam as pessoas. Vocês não viram ainda, vocês vão ficar sabendo ainda. Das vespas gigantes, assim. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. E boa semana para vocês. E qualquer coisa, estou por aqui. Ok? Obrigado e até mais. Muito Até obrigado. mais, professor. Muito obrigado. Até a próxima. Estaremos aí. Estaremos aqui. Segue eu lá no meu TikTok, viu, gente? Obrigada, Merchan. Eu vou procurar lá no TikTok. Ian Silvério. Até mais. Deixa eu fechar essa coisa aqui.